Olá, programa Opiniões 2020, pertinho do carnaval. E aí eu me lembro daquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E é disso que a gente vai tratar hoje. Roda a vinheta. Vamos falar de quem nos ajuda, nossos parceiros, nossos amigos. O primeiro deles, SGM, meu amigo Sérgio Medeiros, grande americano. Sérgio, olha a responsabilidade desse time esse ano. SGM, vendas de copiadoras e impressoras, venda, locação, assistência técnica, equipe incrível, suprimentos. Você liga no 2010 11 17 ou fala com a Marília no 998669594. Shalom para você também, meu amigo André, sua esposa Lenaide, atendimento incrível. Sempre levo os meus mamões, porque eu não tenho carro, sabe? Eu detono tanto meus carros que fica um bocado de mamão. E meu abnegado mecânico André, dono lá da Shalom, cuida com todo o carinho do mundo. Outro dia eu levei, eu disse, o que falta para esse carro, André? Ele disse, falta um dono, porque realmente eu só coloco gasolina. Liga lá no 99630-8462. E falando em carro, você quer trocar seu mamão, a sua tranqueira por um carro de vergonha? Você sabe que nessa área confiança é tudo. E eu confio em Felipe Meira. Felipe trabalha com compra, venda e agenciamento. E o melhor, com duas características que eu acho fundamentais. Primeiro é a confiança. E a segunda é a facilidade com que Felipe agencia a sua troca de carro ou a venda do seu carro. Então entra nas redes sociais, porque ele adora o Instagram, @Felipe Meira, e aí você encontra o cara. Hoje nós vamos falar de cultura, hoje nós vamos falar de arte. Totalmente diferente do que normalmente a gente faz aqui, né? A gente trabalha com gestão, com negócio, a gente fala de planejamento, de administração. E hoje eu tenho um prazer, um enorme prazer de falar sobre arte com uma atriz que é uma referência, sem sombra de dúvidas, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Nós estamos com Nara Kelly. Seja muito bem-vinda ao programa Opiniões. Muito obrigada, Jean. Obrigada pelo convite. Que maravilha, que prazer estar aqui também para contar um pouquinho dessa história. Vai ser curto mesmo o programa. Olha só, Nara é atriz, contadora de histórias, atua em importantes grupos da capital, porque ela tem esse rostinho de menina, mas ela está há muito tempo na área. Trabalha no grupo Estação de Teatro, na Casa de Zoé, no grupo, já trabalhou no Klaus Shakespeare, no grupo Tambor. Fiquei cansado aqui. E é formada em artes cênicas pela UFRN. Nara, a gente que... Eu que sou leigo, né? Quem está nos assistindo que também não faz parte da área artística, a gente sempre tem a fantasia de que porque os avós tinham um circo, porque os pais, um era músico, a mãe era atriz. A gente sempre tem a expectativa, a gente que é leigo, de que aquela pessoa já tem uma família e todo um percurso na área da cultura, da arte. É assim com você? Ou seja, você vem de uma tradição de artistas ou você é a primeira da família? Não, eu nem sou a primeira, Sim. Mas também não tenho uma tradição muito forte. Na verdade, eu sempre tive muita vergonha de me expressar. Era uma menina tímida. Sim. E meu irmão começou a fazer teatro, fazer um curso livre de teatro, e acabou que eu fui me envolvendo e aí descobri no teatro a grande brincadeira que é você, na verdade, se expressar através do outro. Sim. Né? Então, através dos personagens, a partir do momento que eu conseguia, dentro do teatro, fazer uma fofoqueira, uma megera, uma mocinha, isso foi um grande barato na minha vida. E assim que eu comecei, uma pessoa também da minha família, que hoje em dia muita gente conhece, que é a Titina Medeiros, também estava começando. Então, na verdade, na nossa família, a gente sabe que, por exemplo, a nossa avó era daquelas que gostava de música, gostava de tocar, mas ninguém tinha realmente assumido essa carreira. Ninguém era profissional. Ninguém era profissional.
interessante. Duas coisas que você falou que são muito interessantes. Eu que sou professor universitário, muitas vezes eu vejo um ou outro aluno que sabe muito, mas que tem uma timidez muito grande. E já li sobre isso, as pessoas recomendando o curso de teatro, um curso de teatro para tirar essa timidez. E aí você fala exatamente, você dá o depoimento, né, verossímil, verídico de que você era tímida, foi fazer para, sei lá, perder a timidez, ver qual é, e aí se transformou numa atriz. Se apaixonou. Me apaixonei, e essa brincadeira, esse jogo de você poder, enfim, ser outro, ter até empatia pelo que é diferente de você, né? Sim, fazendo vários personagens. Fazendo vários personagens, isso foi o que me cativou, na verdade, na arte dramática. E aí eu vou passar para uma outra pergunta, que é a seguinte. Há muitos anos atrás, isso nos depõe negativamente, não devia nem ter dito há muitos anos atrás, outro dia eu me encontrei com você, a primeira vez que eu lhe vi, e engraçado isso, como isso me marcou, porque óbvio que eu já tinha ido ao teatro, assisti o Casamento da Baratinha, quando eu era pequenininho, e cresci assistindo Os Trapalhões no cinema, minha mãe levava, então eu já sabia, né, já tinha visto. Mas eu estava passando no calçadão, lá no centro da cidade, ali na CIA, João Pessoa, e você estava com um grupo, eu quero que você diga o grupo, você estava no meio da rua, encenando, e aquilo me marcou tanto. Primeiro porque você era uma menina, que continua sendo, que é o mesmo rosto, é impressionante. Mas é uma menina encarando aquele pessoal, as pessoas, meio de rua, passa bêbado, passa todo tipo de gente. E você lá no peito e na raça, falando com as pessoas, interpelando tal, as outras atrizes, os outros atores e tal. Eu digo, caramba, que coisa incrível, que coragem. Você se lembra disso? Lembro demais. 98, o espetáculo Circulando, eu fazia com Isaac Galvão, Pedro Queiroga e João Vianney. Foi um espetáculo, foi meu primeiro espetáculo de rua. Sim. Eu já vinha de outro trabalho com o Tambor, né, um grupo que me formou praticamente, assim, o primeiro grupo profissional que eu trabalhei. Mas no Circulando, foi a primeira vez que a gente foi para a rua. E Circulando era um grupo. Circulando era um espetáculo da Pequena Companhia de Entretenimento, que era um grupo que eu fiz com Isaac Galvão. Sim. Né, hoje cantor, enfim. Sim, exato. E a gente fazia o espetáculo todo em perna de pau. Era, e exatamente. tinha música ao vivo, e era divertidíssimo, porque a gente fazia muito ali do lado da CIA. E quando a gente passava pelas lojas, os lojistas falavam assim, pelo amor de Deus, parem com aquilo, porque meus funcionários, das 5 horas, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem que pegar tal coisa, porque, no fundo, todos os funcionários saíam para assistir o espetáculo. E foi um espetáculo, assim, que teve muita história, porque a rua é muito impressionante, porque acontece muita coisa, né? Sem sombra de dúvidas. Eu me lembro, quer dizer, faz muitos anos, mas eu me lembro disso, dessa tua coragem de encarar a rua, movimento de rua, vocês em pernas de pau, e tocando, e falando com as pessoas. Eu digo, cara, é preciso ter muito peito para a pessoa fazer um negócio desse no centro da cidade, de dia. Enfim, muito bacana, muito bacana. E aí, isso foi em 98. Isso foi em 98. Tá vendo, crianças? Isso foi em 98. No outro século. E aí, de lá para cá, Nara, me fala um pouco sobre o seu percurso. Você aí estava numa companhia pequena. Numa companhia pequena, apesar de já ter passado pelo Tambor, que foi um grupo que era comandado por João Marcelino, que é um dos nossos maiores artistas da cidade, até hoje, uma referência muito forte, né? E com o Tambor... Você usava fralda. E se ela era nova, com esse grupo na rua, no Tambor, que foi antes, então ela entrou engateando. João Marcelino é quem cuidava. Enfim. Aí o Tambor, teve Tambor, esse grupo. Teve esse grupo, aí eu entrei para a faculdade. Antes disso, eu ainda fiz algum trabalho na música. Participei de uma banda chamada Brebote, que também, no final da década de 90, foi uma banda, assim, bem forte, assim, né? Pegou a época do Mangue Beat. Sim. Enfim, fiz esse trabalho e fui entrei na faculdade, né? Fiz artes cênicas na UFRN.
E pouco depois eu me juntei a uma galera que começou junto comigo, assim, no mesmo período, que era o Klaus de Shakespeare, que é um grupo também muito referencial, que está aí até hoje. E, já ouvi falar nesse grupo. Eu sei. Grande referência aos Klaus. Grande referência. E fizemos espetáculos incríveis, que é Muito Barulho por Quase Nada, Roda Chico, Fábulas e O Casamento Pequeno Burguês. E aí com Fábulas, e aí foi legal porque assim, na verdade o período dos Klaus de Shakespeare foi ali 2003, enfim, até 2008, e a gente começou a viajar muito com o espetáculo. Sim. A viajar, a sair muito e, de certa forma, depois de uma geração antiga que tinha como Alegria, Alegria, Estandarte e outros grupos que vinham de mais tempo, da década de 80, eu acho que foi um primeiro grupo dessa nova geração que começou a realmente levar novamente o nome do Rio Grande do Norte para todo o eixo. Uma repercussão incrível. Uma repercussão muito grande, né? De conhecer também grandes diretores. E nesse período que eu passei lá, eu fui fazer o Fábulas, que foi o primeiro infantil que eu fiz na vida e que também quem me chamou para esse lado de contação de história, que eu carrego até hoje também como mais algo que eu faça, né? Então, foi muito importante os Klaus nesse sentido. Tanto de projeção, né? Começar a reencontrar antigos parceiros, como a própria Titina Medeiros, que começou comigo lá atrás e voltou a trabalhar comigo nos Klaus de Shakespeare. Já ouvi falar. Já ouvi falar, não é? Outra referência nossa. É incrível os nossos colegas, né, de época, hoje sendo uma referência. Os Klaus de Shakespeare, que com certeza é uma referência hoje nacional. Nacional. Né? Eu brinco quando eu encontro com um ou outro, ei, palhaço, os Klaus, e levando Shakespeare da forma como eles levam, quer dizer, repaginando e transformando Shakespeare numa coisa tão incrível de ser assistida. Porque Shakespeare é um clássico. Nem sempre é interessante, porque às vezes é duro, é difícil, né? Então eles conseguem traduzir isso de uma forma maravilhosa. Eu sou suspeito, porque sou fãzão da turma lá. Mas é um grande grupo. Sem dúvida. Referencial não só aqui em Natal, mas realmente em todo o Brasil, né? E depois dos Klaus veio o Estação, que é o grupo do qual eu faço parte até hoje, né? Que está aí há 11 anos. E mais recentemente a Casa de Zoé, que é um grupo que eu tenho feito parte desde 2017. Então, você dorme não? Porque ter projeto, mas deixa eu parar um pouco aqui para te perguntar. Então você tem uma trupe que é a Estação de Teatro. É a Estação de Teatro. É a sua trupe. É a minha trupe, é o meu de casa, assim, né? Os meus parceiros. Aí eu vou lhe perguntar, fazer uma pergunta aqui para nós, ninguém está filmando, tá bom. Só aqui para nós. Às vezes eu faço projetos em equipe, né? E dá um trabalho da moléstia, porque nem todo mundo, ou normalmente num grupo tem aqueles que pensam completamente diferente, você casar agendas, você casar interesses, você acertar tudo, azeitar tudo, mas o meu mundo é o mundo corporativo, é o mundo profissional. Então a gente tem lá as cláusulas, tem tudo organizado e tal. Em uma trupe, né, em um grupo, que é uma equipe como as equipes que eu trabalho, como é que isso funciona? É mais lúdico ou também é difícil? Gente, às vezes um quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro. Como é que funciona isso? No caso do Estação, a gente também dá muita liberdade aos integrantes. Então, na verdade, dentro do grupo somos poucos, né? Somos hoje em dia 5 pessoas. E praticamente esses 5 estão quase desde a fundação, né? 4 deles estão desde a fundação em 2009. E a gente deixou também muito claro que as pessoas teriam que ter suas liberdades individuais. Então, por exemplo, temos Caio Padilha, que é um integrante fundador, que tem um trabalho musical também muito bacana, né? Além de ser diretor musical de vários grupos, ele tem uma carreira solo. Então, a gente também dá essa liberdade das pessoas. Rogério Ferraz, que atua com várias pessoas, diretor, cenógrafo, iluminador. Até porque a gente precisa sobreviver, né? Então, nem somente do grupo a gente consegue tirar o nosso sustento. A gente acaba tendo que trabalhar no audiovisual, trabalhar na publicidade, trabalhar em outros... Comercial, isso. Desde quando ele vejo na televisão. Aí, e a estação, ainda na Estação de Teatro,
Hoje vocês estão com um espetáculo? Hoje temos 5 espetáculos no nosso repertório. Sim. Que é o Quintal de Luiz, que é um espetáculo inspirado na vida e obra de Luiz da Câmara Cascudo, está voltando agora em fevereiro. Temos o Guerra, Formigas e Palhaços, que é o nosso adulto, que é um espetáculo também que fez uma grande circulação pelo Brasil. E temos os nossos infantis, né? Sim. Que é uma tendência que eu trouxe um pouco desde o meu trabalho com fábulas, que é esse da contação de história. E a gente trabalha, tem uma Estação dos Contos, tem Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada. Você estava no domingo no Bosque. Eu vi. No Bosque em Cena, né? Um projeto do Parque das Dunas, que todo domingo leva espetáculos infantis. Legal, muito legal. Para o público. Estávamos com a Estação dos Contos, que é um dos nossos mais antigos espetáculos que ainda está em repertório. Tem o 1, 2, 3, Conta Outra Vez, que é um espetáculo solo meu, de contação. Esse ano também vou circular por algumas cidades do Brasil com ele. Opa! E, enfim, a gente está em montagem agora de um novo infantil também. Você fala já sobre ele. Tá bom, muita coisa. Nara Kelly, Respirando Arte e Cultura. A gente volta já. Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Nara, falamos agora há pouco da Estação de Teatro, que é a tua trupe. E você também trabalha em um outro projeto com sua prima, estão em casa, com Titina Medeiros. Me fala um pouco desse projeto. Iniciamos em 2017 uma montagem chamada Meu Seridó, que é um espetáculo que fala sobre a nossa região, a região da nossa família. Ai, que legal. Né? E é um espetáculo que estreou em 2017, mas já circulou por 22 estados do Brasil, teve uma repercussão incrível, fez quase o Brasil inteiro. Brasil, de norte a sul, fizemos muitas cidades. Que maravilha. Nossa. E é o nosso Seridó. Nós temos um VT. Senhores, aqui começa o meu Seridó. Seja bem-vindo, pessoal. O Seridó é tudo parede. Seridó. Meu Seridó é um espetáculo que fala do nosso interior. Região que inspira e intitula o espetáculo. E a ideia é falar um pouco dessa região, desde a parte mítica, que é falar da Caatinga, passando pela parte histórica. Eu poderia passar horas citando os costumes que deixamos no sertão. Com música, com leveza. É um espetáculo que fala de coisas simples, de gente simples. É um espetáculo que fala de vizinhanças.
No fundo, é a história do Brasil, só que contada de uma forma popular, divertida, através do teatro popular de rua nordestino. É isso que é meu Seridó. Imperdível. Ainda aparece César aí. César, você está devendo uma visita aqui, viu? Tô cobrando no ar. Me fala um pouco, Nara. Quem quiser ainda assistir Seridó, meu Seridó, não assistiu ainda, 2020, será que tem condições? Tem condições. A gente quer fazer uma apresentação no Teatro Riachuelo para toda a população de Natal. Assim, a gente fazer uma apresentação linda lá. A gente quer fazer muito isso em março. E a gente também, em março, faz uma circulação com o espetáculo na rua pelo interior. Então faremos Currais Novos, Acari, Florânia, Almarizal, Carnaúba dos Dantas, que mais? São 6 cidades, através da COSERN, né? Um projeto, um edital da COSERN que vai levar para a praça pública dessas 6 cidades do Rio Grande do Norte o meu Seridó. Com certeza divulgarei aqui, ela vai me enviar a mensagem e quando tiver tudo ok, farei questão de divulgar meu Seridó, porque é um espetáculo incrível. E aí vamos falar de coisa, até agora está tudo maravilhoso, mas vamos falar de uma coisa difícil. A gente percebe, houve uma guinada muito grande em relação ao governo federal e a gente percebe que a cultura, ela mudou também o seu direcionamento, infelizmente. E essa semana nós tivemos o trágico, né, de um ministro da Cultura citando um nazista. Era o que faltava. Mas em relação a vocês, trupes de teatro, a artistas, vocês têm sentido durante esse desastroso ano de desgoverno, vocês têm sentido alguma modificação? Perdemos muitos editais, né? Perdemos o Ministério da Cultura, perdemos muitos editais, muitas empresas também que trabalham com cultura estão cada vez mais conservadoras na maneira como escolhem os espetáculos, escolhem as obras artísticas que vão ser financiadas. Isso a gente sente muito, inclusive dos profissionais que trabalhavam, muitos foram demitidos. Nossa. E muitos, hoje em dia, que ainda trabalham, dizem assim, eu tenho que trabalhar, mas nessas condições, né, de não poder aprovar tudo. Enfim, eu acho que é um grande embate contra a liberdade de expressão, né, do artista se expressar. Houve notícias, inclusive, de censura, o próprio Klaus, se eu não me engano. Isso. Eles tiveram uma obra, um espetáculo infantil, né, que foi censurado. E, enfim, isso é muito, eu acho que é algo muito difícil, né, nas condições atuais, assim, da gente realmente ser cerceado, né, a nossa forma de se expressar, né? Então, a gente não pode falar sobre determinados assuntos. Em algumas empresas que você tem financiamento, você não pode se expor nas redes sociais contrárias ao governo. Sim. Isso, de certa forma, é uma maneira de censurar você, de que você não fale, não se expresse da maneira como você bem convém. Isso. Até onde chegaremos, né? Eu fico muito preocupado com isso. Até que ponto nós chegaremos? Fazendo censura da nossa cultura. E aí eu queria perguntar, como é que você, que é mãe de 2 filhas lindas, né? Uma pergunta assim, uma fofoca aqui, né? Pergunta pequenininha. Como é que você, que é mãe, cria 2 filhas, tem suas meninas maravilhosas, o dia a dia, porque aí você também tem a conta de luz, tem a conta dela, como qualquer cidadão comum. Como é que você faz? Como é o seu dia a dia? Porque aí eu abro lá o meu Facebook, tá você no Piauí. No outro dia, gente, aí tá ela no Rio de Janeiro. Aí no outro dia tá num festival em Curitiba. Como é que é esse dia a dia de uma atriz tendo que lidar com essas coisas mundanas, vamos dizer assim? Eu acho que toda mãe, ela carrega um pouco de uma culpa de algum momento, né? Assim, de certa forma, realmente a gente trabalha na estrada, muito de nossa vida na estrada, né? Não é sempre, mas a gente viaja muito e às vezes a gente perde muitas coisas que uma mãe talvez que tivesse uma profissão normal, de sempre estar naquele mesmo lugar, não perderia.
Por outro lado, eu acho que elas também enxergam que eu estou plena na minha natureza, assim, do que eu acho que elas vão se orgulhar, já se orgulham, eu acho que vão se orgulhar também, assim, por todas as escolhas que eu preciso fazer na vida, que muitas vezes eu preciso não estar com elas. Sim. Mas assim, quando você está com elas também, eu preciso, né, eu acho que é a maneira como você tá junto, tá perto. É a qualidade. A qualidade da maneira como você está com elas. Perfeito. Que eu acho que é o que conta. Mas a maternidade muda muito a gente, né? Sem dúvida. Em qualquer instância. E sou muito grata, assim, por elas. E Como é o nome delas? Alice, de 8 anos, e Laura, de 6. Se fala mais, chora. Por isso que eu vou mudar de assunto, sabe? Que derreteu-se agora. Se recomponha. Alice e Laura, não é isso? Alice e Laura. Que maravilha. Filha é tudo. Sempre que alguém vem aqui, eu faço essa pergunta, não é? Uma dica de livro, uma coisa legal. Um livro que você leu agora, recente, que você disse, cara, muito bom para quem está nos assistindo. Um livro que eu li recentemente foi o da Fernanda Montenegro, né? Sim. Prólogo, ato e epílogo. É uma leitura deliciosa, conta muito da vida da atriz, né? Que é atriz, que eu acho que essa profissão, ela é realmente, assim, para quem consegue firmar-se nela, é muito instigante, uma profissão de altos e baixos também, né? Horas você está muito bem com o público, horas você passa por momentos mais difíceis, o cachê que não chega, as contas que estão chegando, que você tem que correr atrás, os prejuízos e às vezes a desvalorização, não, isso é tem teatro. tudo. E aí você vê um grande ícone como Fernanda Montenegro contando como foi difícil também a vida dela, até ela chegar para as concessões que ela precisou fazer para estar onde está hoje. E, enfim, e ela fala de uma maneira muito gostosa, assim. Então eu acho que até para quem não é ator ou quem não é da profissão artística, é uma boa leitura. Que maravilha. Adoro Fernanda, né? Isso aí é desnecessário até eu dizer. Quem é você, Jean, para dizer que adora Fernanda? Mas é incrível. Uma diva e é um patrimônio nosso ter uma atriz como a Fernanda Montenegro. Que está aí até hoje, né? 90 anos e não larga o osso, assim, Acho continuando. incrível. Acho também. Acho que o esposo dela, o Paulo, ele morreu atuando. Fernando Torres. Morreu atuando, morreu ainda no exercício. Quando você descobre o que você quer, quando você descobre para que você veio, aonde é que você gosta de estar, aí é muito bom. É muito bom. Aí a gente tá pleno, né? Sim. Eu acho que para qualquer profissão que você vai seguir, quando há amor, quando há brilho no olho, aí você consegue fazer. Aí tudo vem, né? Eu acho que a prosperidade vem, o que é bom vem, porque você realmente está focado, está dedicado, determinado naquele ofício. E está amando estar ali. Estar ali. Eu sinto exatamente isso quando eu estou em sala de aula. Então eu sei exatamente qual é o sentimento. Nara Kelly, terminamos o programa. Uma satisfação imensa tê-la aqui. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Que bom, que maravilha poder estar contando um pouquinho, né? Dando minha história e estar com você novamente. Que coisa boa. Nos veremos terça-feira. Muito obrigado.